Oi pessoal, videozinho diferente. Tô indo lá pegar meu ônibus pra ir trabalhar. Hoje não tá tão frio, não tá tão quente, tá assim, tá gostoso. Tô de manguinha comprida, bem fininha. Na verdade eu não tava vindo mais a pé, né pessoal, por causa do meu joelho. Mas daí deu um probleminha na bateria do carro. Aí hoje eu vou ver sobre isso. Resolver sobre isso. Porque se esperar pelo meu marido, ele não tem muita pressa. Amanhã a gente vê, depois a gente vê e assim vai. Enfim, vou ver isso hoje. Queria dizer pra vocês assim. Ontem cheguei em casa, passei lá na agropecuária, comprei mais florzinhas, aquelas cravinas, porque eu tô colocando bastante cravinas na horta. Uma que ela fica bonito, eu acho muito linda. E ajuda também como repelente, né? E daí fiquei. Na verdade, ontem de manhã eu cheguei lá pra me dar uma olhadinha nas rosas, mas não tinha nenhuma cor assim. As cores que tem lá eu já tenho. Eu só fiquei meio tentada pra comprar uma cor verde lá. Mas aí me segurei, porque eu pensei, vou esperar agora, porque de agora em diante sempre vai ter rosas, né? Então, é melhor eu me segurar e pegar as rosas que eu não tenho, as cores que eu não tenho, do que ficar pegando cores que eu já tenho, né? Que daí depois eu faço as mudas, né? Daí tudo certo. Essa é a minha paisagem, olha só. Verde, mais verde. Agora passou uma moto. Coisa que é muito raro passar carros. Esse horário até que passa mais, um pouquinho mais. Mas durante o dia sim, mas é super calmo morar aqui. E daí eu tava pensando, como eu gosto muito de amarantas, essas folhagens, e eu tava pesquisando, elas precisam mais de sombra, né? Só que eu queria também, ao mesmo tempo, eu queria um lugar que eu conseguisse sentar lá na área, tomar um chimarrão e olhar para elas, né? Olha só, pessoal. Essa aqui é uma mudinha bonita. Tá caída. Se eu tivesse voltando, eu levava ela. Meu marido ia dizer, tu é louca, tu não pode enxergar uma flor, tu tá viciada. Vamos ver se eu vou. E daí eu tava pensando, eu preciso ver um lugar porque elas precisam bastante sombra. Eu tenho aquela tricolor lá, eu tentei botar meia sombra assim, não deu certo. Ela as folhas começam a se queimar, tem que ver. Ela é muito sensível. Dentro de casa já ela tá dando certo. E daí aquelas outras duas que eu comprei, eu coloquei dentro de casa já. Mas eu vou ter que tirar 1 ou 2 dias, 3 dias pra fora, né? Botar num lugar que ela pega um pouco mais de claridade do que dentro de casa, né? Sim, se não fosse o meu joelho, eu ia gostar de caminhar todo dia. Mas não indo trabalhar, né? Eu digo caminhar assim, ó, tirar. Tu tá em casa o dia todo ali, tirar um tempinho e caminhar. Porque eu gosto da natureza, assim, dos passarinhos, de escutar, caminhar, escutando os passarinhos e admirando a natureza. Mas esse tipo de coisa é só pra quem gosta, porque
Outras pessoas dizem, que graça olhar pra mato, tudo igual. Pior que não. Por incrível que pareça, o mato não é tudo igual. Às vezes tu tá caminhando ali, tu enxerga um passarinho diferente, uma flor, uma folhagem diferente no meio do mato. Porque eu assisto muito vídeos sobre flores, folhagens. E às vezes eu fico pensando assim, nossa, tem pessoas que compram uma flor, uma folhagem, assim, e pagam caro. Que muitas vezes eu já vi aqui pelo mato, sabe? E a mesma folhagem, no caso, a mesma flor. Só que lá pra eles não tem, né? E eu fico pensando como é, né? A gente tem ali, não dá muita importância, assim, porque a gente vai atrás de coisas raras, né? E daí, aí a gente vai atrás de coisas diferentes, né? Agora um vizinho me parou para perguntar de outro vizinho, se o vizinho tinha ido embora e coisa. Aqui é engraçado que, bom, eu já morei em cidades pequenas, interior. Interior, cidade pequena, todo mundo conhece. Se tu fazer uma coisa errada, o povo todo sabe. Porque todo mundo se conhece, então ali todo mundo se cuida. Tipo, se cuida entre aspas, né? Cuida pra ver o que o outro tá fazendo na verdade. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. E daí às vezes eu fico pensando, nossa, eu olho uma flor tanto. Eu penso, meu Deus, tem um monte aqui. Mas é aquela coisa, né? Eles procuram coisas diferentes e nós também. Também procuramos coisas diferentes, assim. Uma flor diferente, uma folhagem. Mesma coisa. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu nem sei que hora é, porque nem olhei a hora. Quando vi, eu perco o ônibus. Mesma coisa, essa pequenininha aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo? Essa aqui, eu não lembro o nome dela. Mas essa aqui a gente tem. Ó, aqui tem a vermelha. Aqui no mato, por aqui a gente encontra bastante a branca, a vermelha, a amarela e aquela coloridinha. E eu tenho pessoas que eu sigo que tem canal de flores que compram. E às vezes nem é tão barato assim. Aí eu penso, nossa, e aqui a gente tem, tipo, no mato, né? Aqui tu caminha aqui na beirada da rua, tem. Por isso que às vezes eu acho que a gente não dá tanta importância para algumas coisas, sabe? Não valoriza tantas coisas. Porque eu morei, um exemplo, eu morei em Gramado, Canela. Pra mim, de boa, eu morava lá. Cidade pra mim é uma cidade normal como qualquer outra. E se tu for ver, tem pessoas do mundo inteiro que vêm. Tem muitos artistas, muitos ainda que não conhecem Gramado. Que pela correria do tempo deles e do trabalho, não deu tempo ainda de conhecer. Mas muita gente que conhece, ama Gramado e quer voltar. E eu morei lá e pra mim de boa. Claro, saía lá e coisa, mas não era aquela coisa que eu dizia, nossa, sabe? E é uma coisa que a gente deveria de valorizar, né? Coisas assim. Ai, já cansei. Lembrei quando eu falei. Aqui sempre tem um cachorrinho que tenta me pegar. E lá vem ele. E hoje eu não trouxe nada. Na verdade, pessoal, na verdade nem é só um, né, pessoal?
Na verdade tem uns quantos, né? Na verdade tem uns quantos, só que tem um só que vem pra morder a gente. E ele... E ele vem assim, tipo assim, ó. Tu virar as costas pra ele te morde. É incrível. Eu amo animais. Tanto é que tenho 4 cachorros e 4 gatos. Mas a gente tem que estar sempre ligado. E esse ali, ele não gosta de mim, eu sempre digo assim. Porque eu tenho meu cachorrinho pequenininho, ele se implica com uma mulher que passa lá em casa. E daí eu digo assim, ele não gosta dela. E não adianta. Os animais... E é a mesma coisa que as pessoas. Não tem. A gente também tem pessoas que a gente não gosta. E tudo certo. Eles também, ué? Eles também têm esse direito. E daí a gente passa ali, ele fica e vem. E eu olho pra trás, ele para. Eu viro as costas, ele vem de novo. É uma figura. E olha só, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Olha só. E ele fica lá me cuidando ainda. E daí são coisas assim, sabe? Tu faz uma caminhada assim, então tu acaba rindo de algumas coisas. Enfim, que eu tava lembrando que eu falei pra vocês me perder o ônibus. Lembrei de quando eu morava na colônia. Naquela época, eu caminhava 8 quilômetros pra ir na aula. E pra ir na catequese, porque eu fiz a catequese, muitos não vão saber o que é catequese, mas é negócio da religião católica. E daí era no sábado. E daí eu tinha 10, 11 anos. Eu caminhava sozinha. Tipo, pra ir na aula durante a semana até tinha mais crianças. Mas pra ir na catequese, eu caminhava sozinha. Eu fazia 12 quilômetros a pé. E era divertidíssimo. Assim, a gente não reclamava. Por isso que esses dias eu tomando chimarrão, comentando com meu marido. Quando meus filhos estão participando da roda de chimarrão com nós, eu sempre comento sobre isso. E eles gostam de escutar. Aí eu digo assim, 12 quilômetros eu fazia no sábado para ir na catequese. Eu lembro que uma vez eu cheguei lá e daí era um vilarejo, assim, onde a gente tinha a catequese, era um colégio e tudo aquele vilarejo lá. E eu cheguei e fui num bolichinho, que lá tinha os bolichinhos, comprar chiclete. E sentei. Só que nem me liguei na hora e coisa, não tinha relógio, essas coisas. E fiquei ali sentada. E naquela época tinha chiclete de figurinha, de tatuagem. E fiquei ali abrindo chiclete e coisa. Na verdade a gente nem comprava chiclete por causa do chiclete, era por causa da figurinha. E daí eu fiquei ali. Quando eu olhei as crianças assim saindo da sala, e daí eu fiquei olhando assim. Daí veio a professora: o que tu tá fazendo aí? Eu disse: tô esperando pra começar a catequese. Sim, mas tá terminando. Gente do céu, aquele dia foi um auê. Pensa, eu caminhar 12 km pra chegar lá e perder a catequese ainda. Que função. Mas eu digo assim, que tempos bons. Olha só, pessoal. Cheguei aqui na parada. A poeira, que nem lá em casa. Bom, dá pra ver pelo banco daqui, ó. E daí... Então são histórias assim que a gente lembra que não tem dinheiro que pague, né? Como a gente
passou por algumas coisas assim naquela época que... Imagina, hoje em dia, se tu vai largar uma criança de 10, 11 anos para caminhar 12 quilômetros. Não tem nem chega na metade do caminho. Com a violência que tá hoje em dia, com a maldade que tá hoje em dia do ser humano. E lá a gente era normal. Às vezes passava um caminhão, um carro, alguma coisa, de alguma fazenda, alguma coisa. Quase todo mundo se conhecia ali, mas não davam assim muita carona, sabe? Não era negócio assim de dar carona, sabe? Quando era da fazenda que nós morava lá, aí sim dava. Mas assim, um respeito que tá louco. Sem comentários, né? E hoje em dia, vê se consegue. Apesar que deve ter lugares ainda que acontece isso de caminhar esse tanto, né? E ter segurança, mas são poucos os lugares. E é uma pena isso. Porque a gente era muito, 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 muito mais feliz. E é isso então, pessoal. Eu vou terminar o vídeo aqui, um vídeo diferente mais para dar uma prosa com vocês. Hoje eu quero ver se eu consigo chegar em casa e fazer um vídeo para vocês. Ontem eu queria fazer, mas acabei que só plantei as coisas, dei uma organizadinha na casa e eu fui no culto. E daí não gravei mais para vocês, mas hoje eu quero ver se gravo. E um vídeo bem legal mostrando as coisas pra vocês. E é isso então, pessoal. Beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe cada um de nós. Continue nos abençoando. E até o próximo vídeo.